Bolsonaro acaba de revelar uma notícia bombástica que, segundo informações de bastidores, os ministros do STF estão furiosos e principalmente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Bolsonaro não hesitou em dizer toda a verdade, o maior desespero da cúpula do PT, da esquerda e também dos ministros do STF. Ele foi pro tudo ou nada e disse: não tem plano nem A, nem B, nem J, nem K. Olhem qual é o plano para 2026. O senhor tem algum sucessor preferido para 2026? Não, sou eu mesmo. O senhor mesmo? Físico politicamente, sou eu mesmo. Mas se o senhor não puder ser candidato, o seu filho, Eduardo, seria o seu nome de preferência? Ou o governador de São Paulo? Não, vou indicar você. Se não for eu. Não, muito obrigado. O plano A sou eu, o plano B sou eu também, o plano C sou eu, a não ser depois da minha morte física ou política em definitivo, que eu vou pensar em possível outro nome. Obrigada, ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom dia para o senhor aí em Santa Rosa. Tá aí, gente. Não tem A, não tem B, não tem G, não tem H, não tem plano nenhum. É só Jair Bolsonaro para 2026. E segundo o jornalista Paulo Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos, que trouxe informações privilegiadas, após a posse de Donald Trump, vai mudar tudo na política do Brasil. E olhem o que ele disse. Do inquérito do golpe, eu não posso deixar de chamar a atenção por um fato interessante. Isso tem sido dominado a internet, a gente tem tido uma grande audiência aqui de pessoas que estão vendo isso acontecendo, etc. Mas será que as pessoas comuns estão prestando a devida atenção? Qual foi a tentativa, né? O que o STF está tentando fazer? O Dinesh Souza usou uma tese muito boa, que é a tese dos 3 assassinatos, né, que tentaram fazer com Donald Trump. O assassinato de reputação, o assassinato jurídico e o assassinato físico, né, que errou pela orelha. No caso do Bolsonaro, ele começou pelo assassinato físico, com a facada, tentativa, depois teve a tentativa de assassinato de reputação e a tentativa de assassinato pelos meios jurídicos, que está em curso e por isso ele se encontra inelegível. A tentativa aqui era, nesse momento, a expectativa do STF era de que o Bolsonaro fosse, nesse momento, para a população inteira, vendo punhal verde e amarelo, etc., que as pessoas estivessem chocadas e não quisessem nunca mais saber do presidente Bolsonaro. Só que a realidade é teimosa. E isso ficou absolutamente explícito numa matéria que acabou saindo na Globo News. Eu peguei no X, num perfil do Tsuki Ono, dizendo o seguinte: a Quest monitorou todas as redes sociais para analisar qual opinião teve mais força nas redes sobre o inquérito do golpe. Parabéns aos envolvidos. Vejam esse vídeo que foi na Globo News. Veja o vídeo. Em que as narrativas são disputadas o tempo inteiro, acompanhar a evolução desse debate, acho que ajuda a compreender em que lugar a gente está nesse momento. Então, eu queria mostrar 3 exemplos. O primeiro é esse. A gente fez uma conta, André, da repercussão do inquérito do golpe, considerando todas as redes sociais que são monitoradas pelo time de inteligência da Quest. Estou falando aqui do X, do Facebook, do Instagram, do TikTok, né, que são redes importantes para monitorar isso. E olha que curioso. Quando a gente olha comparativamente a outros assuntos que ganharam repercussão, a gente vê que o 8 de janeiro, desde o começo do governo Lula, continua sendo o assunto que teve o maior volume de menções por dia, em média. É muita coisa, né? Nós estamos falando aqui na casa de milhões, 2,2 milhões de menções dia, lá, um evento que aconteceu em janeiro de 23. Lembrando que esse gráfico não está organizado no tempo, está organizado em torno do que foi mais comentado. Depois vem o caso da Operação ABIN, a declaração do Lula sobre Israel. Ou seja, André, o inquérito sobre o golpe e todos os seus assuntos correlatos está ali em 5º lugar, desde o começo do governo Lula, como o assunto mais comentado, né? Isso já é um sinal de que não se trata de um evento que tem tido capacidade de mobilização e engajamento da sociedade como um todo, né? Você vê que outros assuntos, inclusive de política externa, como o caso de Lula e Israel ali, a questão envolvendo Hamas, ficou à frente, né? A Operação Tempos do Evitate. O que a gente está vendo aqui? O dia 19 é um dia importante, vocês estavam acompanhando isso aqui, obviamente. Pausa um minuto aí, Bruno. Estava acontecendo. Quando sai ali. Repare que quem está falando aqui é o pessoal da Quest, que é o instituto do cara que bem de esquerda, está sempre na Globo News, é o instituto de pesquisa oficial da Globo News, escolhido por eles para fazer todas as pesquisas. A Quest está dizendo que a sociedade meio que não está nem aí mais para as narrativas do STF. As pessoas meio que estão cagando e andando para o que o Alexandre diz, presta atenção.
Os caras botaram a Polícia Federal para dizer que existia um plano do Bolsonaro para matar o Alexandre de Moraes, o Alckmin e etc. Botaram FIEs, criaram uma narrativa maravilhosa e isso teve menos menções do que a declaração do Lula sobre Israel. Vejam o tamanho disso. Agora, continua o vídeo. E a notícia do envolvimento mais direto, né, de Bolsonaro, até que no dia 21 de novembro a gente tem um pico de menções e interações sobre esse assunto. Percebam vocês o seguinte, depois disso há uma queda de mobilização ao longo dos dias, o assunto só volta no dia 26 de novembro, que também é um dia importante, né, do ponto de vista ali da cobertura do assunto. Mas por que olhar para esse gráfico ao longo do tempo aí sim é relevante? Porque nos dias 19, 20, 21, logo após ali, nós no período do G20, né, o assunto está revertindo. O que acontece depois é uma desmobilização de que parte da sociedade? Esse é que é o ponto interessante. A gente dividiu esse gráfico, Evaldo, por menções. Presta atenção. Você tem ali um momento de pico, onde vem essas notícias mirabolantes. E elas passam a ser repetidas na imprensa ad nauseam. Até que as pessoas percebem o grau de fragilidade, o quão fajuto é o inquérito do golpe. Isso é refletido também nesses números aqui. Bota aí, Bruno. Positivas, ou seja, apoiando o inquérito, e menções negativas, criticando o inquérito. Prestem atenção, em verde são as menções apoiando o inquérito. Ou seja, em dado momento, mais pessoas, perto de 40% das pessoas, tinham menções apoiando o inquérito. Repara como rapidamente a população começa a tomar conhecimento sobre o que está acontecendo, e as pessoas em vermelho aqui no gráfico são as pessoas que reprovam, as pessoas que fizeram menções reprovando o inquérito nas redes sociais. Até o ponto de que, por esse gráfico, o grau de pessoas apoiando o inquérito no dia 28 de novembro, que foi a data final dessa pesquisa, alguns dias atrás, já estava abaixo, já estava na casa, não vou dizer abaixo aqui, mas vou dizer na casa dos 20%. Só 20% de menções positivas. Isso é muito chocante. Isso é muito chocante. Termina o vídeo aí, Bruno. Olha o que acontece. Quando a gente tem um alto grau de mobilização social nos dias 19 e 20, né, que são ali do comecinho da série histórica, a gente vê que o volume de menções dizendo, olha, esse inquérito é positivo, ele é muito mais alto. Depois disso, quando a gente viu queda na mobilização, depois do dia 21, acontece uma inversão, as menções passam a ser mais negativas. André, o que eu acho que esses números estão ajudando a gente a pensar? Quando a mobilização, quando o assunto surge numa dinâmica de rede social e você tem um monte de debate, 21%. Você tem um envolvimento de mais gente, você tem uma certa pluralidade envolvida no debate. Depois disso, as bolhas de redes engajadas voltam a atuar. E é ali que você vê o argumento de que o inquérito é, na verdade, uma perseguição do sistema contra o Bolsonaro, aparecendo com mais força nas redes sociais. Presta atenção, o Joaquim Teixeira, o perfil do Joaquim Teixeira até brincou, né? Programação da Globo começa com Bom Dia Golpe, depois Golpe Rural, Golpe é pena ver de novo. Mas, eu não sei mais qual é a programação da Globo no Brasil, mas é alguma coisa desse tipo. Todos os programas, Jornal do Golpe, todos os programas da Globo falando em golpe o dia inteiro. E o que acontece com todos esses programas falando de golpe? O apoio cai para 21%. A narrativa de que o Bolsonaro foi perseguido. Entendam, no Tribunal da Opinião Pública, essas pessoas falharam miseravelmente. Eu vou além. Não é uma narrativa de que o Bolsonaro foi perseguido. E é por isso que eu preciso que as pessoas entendam. O nome do Brasil para 2026, goste você ou não, queira você ou não, com todas as críticas que vocês possam ter, e algumas delas das quais eu compartilho, o nome é Jair Bolsonaro. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas se não for ele, se ele tiver que indicar tomara que ele indique o Eduardo no lugar dele, mas se o nome é Bolsonaro, lidem com isso. E eu digo isso porque é muito fácil de entender o fenômeno. Claro que a política americana e a brasileira são diferentes, claro que as condições legais, eleitorais, etc., são diferentes, mas o que reabilitou Donald Trump nos Estados Unidos foi a perseguição do sistema. E o que está reabilitando o Bolsonaro é a perseguição do sistema.
Vejam, todo este esforço, e o que acontece? Uma pesquisa que sai de um instituto que vocês sabem que eu reputo credibilidade, que é o Paraná Pesquisa, inclusive o Murilo já trouxe aqui o diretor técnico lá do Paraná Pesquisa aqui no programa. E o que acontece? Bota aí a pesquisa do Paraná Pesquisas. Todo esse esforço, no meio desse negócio, em quem você votaria para presidente? Não, essa é a pesquisa com Lula e Tarcísio de Freitas. Não quero Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas 24. Lula e Tarcísio de Freitas de novo? Cadê Lula e Bolsonaro? Aqui, Lula e Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, 37,6 e Lula, 33,6. 4 pontos de diferença. De novo, Simone Establishment, 7,7. Ronaldo Caiado, eu não sei quem... Até nem sei porque Ronaldo Caiado está nesse levantamento aqui, nesse teste. Ronaldo Caiado, meu Deus do céu, pelo amor, alguém bota a mão na consciência. Achar que Ronaldo Caiado vai ser presidente. Botem a mão na consciência. Se tirar o Ronaldo Caiado, ainda é capaz de Bolsonaro aqui ainda subir uns pontos. Todo esse esforço e a pesquisa, o que acontece com o Bolsonaro? E vai descasar, porque as pessoas estão ficando mais putas com o sistema. As pessoas odeiam o poder judiciário. E elas não vão votar no Bolsonaro porque amam o presidente Bolsonaro, não. Elas vão votar no Bolsonaro porque odeiam vocês do sistema. Odeiam a Globo, odeiam o Alexandre, odeiam o Judiciário, odeiam o Lula. Esse voto é um voto de fuck you. Não é fuck you Elon Musk, como diz a Janja. É o fuck you establishment. É o voto do dedo do meio para esses caras que acham que podem fazer tudo. É o voto do dedo do meio para esses caras da Globo News que acham que podem falar para as pessoas o contrário do que elas mesmas estão vendo. Entendam, o que vocês estão fazendo é reabilitar o Bolsonaro para sempre. Esqueçam maluquice de Pablo Marçal, de não sei o que lá. O mais perseguido vai ser o no grande nome. Essa perseguição é uma benção. Vocês têm dúvida? Eu vou fazer aqui na quinta-feira uma cerimônia aqui, vou mostrar para vocês o meu novo quadrinho com o meu indiciamento pela Polícia Federal. Se eu quisesse, olha só, é porque eu não tenho essa pretensão, porque eu não sou maluco, mas se eu quisesse ser político, vocês entendem, Polícia Federal, que vocês fizeram a minha carreira. As pessoas vão olhar para frente e vão falar assim, são esses os caras, esses são os nossos heróis. E quanto mais perseguido for Bolsonaro, mais ele vai crescer. Ele só tem que fazer uma coisa. Fazer o que o Trump fez. Enfrentar o sistema. Haja o que houver. Enfrentar o sistema. O Trump é o cara que tirou mugshots na prisão. E tirou com a cara de enfrentamento. Está na hora do presidente falar, está na hora do presidente... Muito boa a participação do advogado do presidente, mas agora está na hora do presidente falar. Do presidente rebater as acusações que são feitas a ele. Do presidente chamar a atenção para o tribunal absurdo. Para o presidente chamar a atenção do processo eleitoral caótico que o Alexandre conduziu em 2022. E lidem com isso. 2026... Bolsonaro mais forte do que nunca, gigantesco, e a população com ódio do sistema. Vocês vão conduzir a eleição da mesma forma? Não sei. Eu acho que, pelo menos nesse sentido, os caras que o Bolsonaro colocou lá, acho que vai ser o Nunes Marques em 2026, me corrijam aqui se vai ser o André, não faz muita diferença, mas por mais terrivelmente terrível que eles sejam, não são o Alexandre. Se já fosse a condução igual foi a da Carmen Lúcia em 2024, esse ano, a eleição municipal, o Bolsonaro tinha levado, mesmo com todos os problemas nas urnas. Eles estão tão desesperados, mas tão desesperados, que agora querem mudar a regra das eleições em 2026. Esse pessoal que fala que o Bolsonaro não tem importância mais, que o Bolsonaro já não tem relevância política,
morrem de medo dos senadores que serão eleitos com o apoio do Bolsonaro. Isso aí ficou claro com as eleições municipais, né? A quantidade de prefeitos e vereadores que o Bolsonaro elegeu e o fiasco que foi o apoio do Lula, sem falar que a rejeição dele explode. Então eles agora partiram para um novo plano de ação: impedir que Bolsonaro eleja senadores. E quem que vai ser usado para ser a ponta de lança nessa missão? Com certeza você se lembra desse cidadão aqui, né? Esse aqui foi uma das principais pedras no sapato do Bolsonaro durante o governo dele. Ele era um senador pelo Partido Rede, que não tem nada no mundo, só tinha um senador. Mas, curiosamente, o Randolph conseguia tudo que ele pedia para o STF. Todos os seus requerimentos, ofícios, queixas, crimes, tudo que ele apresentava ao STF era imediatamente concedido. Agora ele está no PT. Pois bem, olha o que é o projeto de lei que o Randolph vai apresentar. Já apresentou, né? Olha isso aqui. Randolph protocola PL para evitar controle do Senado por Bolsonaro. Isso já mostra que eles sabem que o Bolsonaro vai fazer um número recorde de senadores, que aí cria toda uma reação em cadeia. Muitos senadores, impeachment do Alexandre de Moraes, nós vamos barrar todo projeto ruim que a esquerda apresentar e uma renovação na nossa Suprema Corte, sem falar de novas leis para impedir que novos Morais possam surgir por aí. Olha o que ele vai apresentar, que ele já apresentou, né? O senador Randolph Rodrigues apresentou um projeto que muda a eleição para Senado e pode atrapalhar plano de Jair Bolsonaro para controlar a casa. Líder do governo Lula no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, apresentou um projeto de lei que, se aprovado, pode atrapalhar os planos de Jair Bolsonaro de tentar dominar o Senado em 2027. Pela proposta do atual líder de Lula, em eleições como a de 2026, quando 2 senadores são eleitos para cada estado, né, lembrando que as próximas eleições para senadores são 2 senadores por estado. Então, cada indivíduo, cada eleitor tem 2 votos. Você pode votar no senador A e senador B. Olha o que ele quer fazer. O eleitor teria direito a apenas 1 voto para o Senado e os 2 candidatos mais bem votados seriam eleitos. Atualmente, a regra eleitoral são diferentes. A cada 8 anos, quando 2/3 do Senado são renovados, os eleitores votam em 2 nomes para senador por estado e os 2 mais bem votados são eleitos. Então, você vai ter 2 votos. O que acontece? Como a maioria do Brasil é de direita, eles vão votar em senadores de direita. Então, nós vamos ter muitos estados fazendo 2 senadores de direita. Agora, se você só pode votar em um senador, você divide a direita e aí aquele único candidato da esquerda pode muito bem ser eleito. Olha como funciona a cabeça desse cara. Se o projeto de Randolph for aprovado, pode ficar mais difícil para Bolsonaro conseguir eleger as 2 vagas ao Senado de uma vez em estados conservadores, pois os votos de direita se dividiriam. No desespero absoluto, com certeza um projeto de lei que veio lá da Suprema Corte, já que ele é o pau-mandado dessa galera, ele está apresentando um projeto de lei para mudar a eleição. Se fosse um deputado ou um senador de direita apresentando um projeto nesse sentido, seria um ataque ao Estado Democrático de Direito. Pode ter certeza que seria algo assim, manchete em todos os jornais. Mas agora vem o cara querendo mudar toda a configuração de eleição para senador, que sempre foi dessa maneira. Né? Você vota para um senador num ano, depois de 4 anos você tem 2 votos para senadores. Eu mesmo nunca vou esquecer dos meus votos nas eleições passadas. Foi um dos piores votos que eu dei na minha vida, me desculpa. Foi quando eu infelizmente votei em Cajuru e Vanderlan. Me desculpa, me perdoa, a gente evolui. Eu votei achando que seriam pessoas de direita, que iam lutar contra a ditadura da toga. Eu votei no Cajuru e no Vanderlan Cardoso. Eu aprendo, gente, eu admito meus erros. Agora, Randolph quer mudar totalmente as regras. Porque dessa forma, a esquerda tem mais chances de eleger seus senadores. Porque, como a maioria dos candidatos são de direita, então a direita divide os votos, o senadorzinho de esquerda, que às vezes tem 20% dos votos, vai lá, o candidato de esquerda vai lá e vira senador. É muita disfarçatez. Muita disfarçatez. E só mostra que eles sabem que vão perder feio no Senado. Eles já sabem que tudo o que eles têm feito, as consequências serão cobradas com a nova turma do Senado que vai entrar em 2027, eleitos em 2026. E é por isso que a gente tem que continuar trabalhando firme, não desistir, continuar avançando. Divulgue já aquela pessoa do seu estado que tem uma grande probabilidade de ser um senador, já começa a trabalhar para essa pessoa, já divulgue o nome dela, porque é através do Senado que a gente vai resgatar a nossa...
TCU arquiva acusação de petista contra Bolsonaro por viagens. O Tribunal de Contas da União, o TCU, arquivou um processo sobre gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e sua esposa Michele Bolsonaro, em viagens feitas em 2022. Já durante o período eleitoral, a ação foi aberta pelo deputado Rogério Carvalho, do PT, que acusou o então presidente de fazer uso irregular de recursos públicos em campanhas eleitorais, em agendas para o bicentenário da independência do Brasil, o funeral da Rainha Elizabeth II e a Assembleia Geral das Nações Unidas. O relator do processo, o ministro Antônio Anastasia, concluiu que não havia irregularidades nos eventos questionados. A análise do bicentenário da independência, do funeral da Rainha Elizabeth II e da viagem da Assembleia Geral da ONU indicou que os gastos estavam dentro dos padrões normais para eventos oficiais, sem indícios de uso eleitoral, indevido ou desvio de recursos públicos. Como vocês podem ver, eles tentam, mas não tem nada que acuse Bolsonaro. E é isso que tem deixado eles furiosos. Fora o desespero, né? Porque dia 20 de janeiro é logo ali. E aí, gente, tudo vai mudar no nosso Brasil. Bom, e ainda também tem o Senado, né? Que vamos ver se não vai reagir, porque alguma coisa tem que ser feita. Desta maneira, não dá mais para ficar. Muito obrigada a todos. Só não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar. Também gostaria de fazer um convite muito especial para vocês que está aí do outro lado. Se você é de direita, apoiador do presidente Bolsonaro e ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Top, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Muito obrigada a todos, um dia mais que abençoado. Deixe aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. Faça assim como Elizabeth lá de Caçapava. Se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família de direita você também, porque aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Muito obrigada a todos, um dia mais que abençoado. Até nosso próximo react.